Vamos seguir com mais um Solution Stage. Agora a gente vai ter como assegurar a disponibilidade dos data center, que será apresentado pelo José Roberto da Silva, diretor da Top Tier. Muito obrigado. Tem um controle? Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos hoje tentar falar um pouquinho sobre operação, disponibilidade e como manter essa disponibilidade nos data centers. Rapidamente vamos tentar cobrir todos esses temas. O tempo é curto, né? Mas falar um pouquinho do que é downtime ou tempo de indisponibilidade, paradas de data center, quais são os custos envolvidos nisso, como trabalhar para poder manter essa disponibilidade aumentada, né? Atuando na operação e manutenção dos meus ambientes. E que modelos a gente tem hoje de mercado para nos ajudar a avaliar e tentar superar as dificuldades de operação e manutenção dos ambientes. Pois não. Vamos melhorar a disponibilidade aqui do áudio também, né? Vou tentar ficar parado aqui para a gente não ter problema de microfonia. E um trinômio muito importante, que são os equipamentos, né? O que a maior parte do tempo a gente tem muita informação, que são os elementos que compõem tecnicamente o meu ambiente, mas outros dois pontos desse tripé que são as pessoas e os processos. O colega que me antecedeu falou um pouquinho sobre manutenção e qualificação das pessoas, que é um fator-chave para o sucesso, assim como os processos nos ambientes de missão crítica. E tentar rapidamente fechar com algumas conclusões. Muito bem, o que é um ambiente de missão crítica, né? Todo data center é um ambiente de missão crítica, mas nem todo ambiente de missão crítica se reduz a um data center. Hoje os ambientes de ICT também são muito conhecidos. E qual é o grande desafio desses ambientes? Muito diferente dos ambientes de facilities e comerciais convencionais, os ambientes de data center, eles são aqueles que não admitem nenhum tipo de parada. O mais importante para mim nesses ambientes é manter a operação e a manutenção deles sem nenhum tipo de obstrução, sem nenhum tipo de downtime ou parada. O objetivo de todos esses ambientes é zero downtime. A gente fala muito em disponibilidade. Uma coisa que é muito conhecida são as configurações dos equipamentos, e a gente fala muito nos sistemas de tiers, né? Então a gente pode ver aqui que um sistema de tier 3 ele tem 99,95% de disponibilidade, o que aparentemente é muito disponível. Ainda assim se traduz em uma parada por ano. Uma parada, uma vez que ela ocorre, pode ser por segundos, ela tem um tempo médio de recuperação de 4 horas. Então, mesmo um Tier 3, que é a grande maioria dos data centers de operação de missão crítica, ainda tem uma indisponibilidade anual, em termos de horas, de quase 5 horas, ou de mais de 4 horas e meia. Existem ainda alguns poucos data centers de Tier 4, que tem 4 noves de disponibilidade. Ainda assim, eu tenho uma paralisação, em média, a cada 4 anos, o que me traduz em cerca de 1 hora de indisponibilidade média por ano, né? A gente ouve muito as pessoas falarem, olha, eu tenho um data center com 5 noves de disponibilidade. Como trabalhar isso se não é pela configuração dos equipamentos? Grande parte ainda das intervenções ou das paralisações do data center advém do erro humano. Se a gente olhar esse quadro de uma pesquisa, de uma das pesquisas de análise de causa raiz das paralisações dos data centers, a gente vai ver que ainda 1/4 das paralisações são causas de falhas humanas ou de erros humanos. E qual é o impacto disso para a gente, né? Existe uma entidade que faz pesquisa disso já desde 2003 e a cada 3 anos repete isso. E pelos últimos dados, em cerca de 63 data centers de diversas categorias,
3/4 de milhão de dólares é um custo médio de uma paralisação, podendo atingir 2,5 milhões de dólares. Uma paralisação. A gente vê que nesses dados evolutivos, a disponibilidade tem custado mais dinheiro de forma evolutiva. Em média, 750, e isso se traduz num custo por minuto de paralisação de quase 18 mil dólares por minuto. Lembrando que nenhuma paralisação dura poucos minutos, elas levam horas no mínimo para serem recuperadas. Há ainda o tempo de indisponibilidade planejada. Todo data center, em algum momento, principalmente se não for um Tier 4, precisa parar para algum tipo de manutenção. 10% do tempo das paralisações do data center são aquelas não planejadas, e são essas com que eu tenho que me preocupar mais. Esse modelo de avaliação de custo leva em consideração uma série de custos, aqueles custos diretos e indiretos, o que é muito difícil, muitas vezes, para as empresas avaliar quanto que tem de impacto quando um data center para. Esse modelo que esse instituto usa nos dá a possibilidade de descobrir isso. E ainda tem aquelas falhas parciais. As falhas parciais ainda custam muito dinheiro, ou seja, todo tipo de paralisação vai se traduzir em impacto para a organização. Então, como atuamos para poder diminuir essa indisponibilidade? Dentro de um ciclo de vida de um data center, eu tenho o projeto, a construção, e a maior parte do meu foco fica na operação e manutenção, onde eu tenho as pessoas e os processos mais envolvidos. Normalmente são equipes e são procedimentos e processos que cuidam para que essa operação funcione e fazem uma avaliação constante dessa operação para se determinar todo momento aonde eu preciso reavaliar o meu projeto e eventualmente evoluir a minha operação. Portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é atuar nessa área de operação e manutenção do ambiente. Como eu disse, esse é o trinômio, né? A gente ouve muito sobre tecnologia, sobre equipamentos, e as funções e funcionalidades estão muito bem definidas. E são definidas pelo hardware e pelo desenho dos meus ambientes. Aonde eu tenho o meu diferencial? São justamente nas pessoas e nos processos que são envolvidos na minha operação e manutenção. As pessoas, eu tenho a formação das pessoas, o treinamento inclusive específico no ambiente onde elas atuam, o tempo de atuação que elas têm e a qualidade desses profissionais. E ainda um item que é muito peculiar, que é o comportamento das pessoas. As pessoas que operam em missão crítica são pessoas que têm um diferencial em relação aos outros ambientes de facilities que não são considerados missão críticas. E um outro ponto muito importante desse meu trinômio são os processos, né? Os processos, eles não podem depender do conhecimento das pessoas, que a gente chama de conhecimento tribal, aquele que é passado verbalmente. Olha, é assim que se faz determinado processo. Eles têm que estar calgados em procedimentos formais e estabelecidos, que a gente chama de instruções operacionais ou procedimentos de operação. Bem, vamos ver como que isso é avaliado, né? A gente pode ver que uma gestão é muito complexa de um facilities de missão crítica. A gente tem, dentro deste modelo, é apenas um dos modelos que nós usamos para avaliar os processos e procedimentos, a gente tem 7 grandes famílias, né? Que vão desde a questão de segurança, os procedimentos de resposta à emergência, sistemas que controlam os meus processos de missão crítica, até a parte de evolução de qualidade. Todos os ambientes de missão críticas precisam de uma manutenção constante, porque os processos e procedimentos envelhecem, assim como o conhecimento das pessoas. Então esse é um modelo que a gente usa para fazer uma avaliação e que olha basicamente pontos críticos, né? Como a questão de saúde e segurança do meu ambiente, a organização do meu staff, gestão das bibliotecas críticas, treinamento do meu pessoal, né? São duas coisas, conhecimento ou formação da equipe é uma coisa e o outro é o treinamento específico na minha operação. Todas as condições operacionais e principalmente os meus processos. Os processos, eles se dividem em alguns grandes grupos, né? Os procedimentos de emergência são aqueles que primeiro são lembrados, porque são aqueles que são colocados em prática
toda vez que o meu ambiente sai daquela condição normal de operação, né? E ainda tem os procedimentos administrativos e os procedimentos de rotina, que são aqueles que determinam o dia a dia do meu ambiente e que determinam como eu faço alguma coisa dentro de um ambiente específico. Muito bem, tentando finalizar as conclusões. O que eu preciso? Meu objetivo estratégico é ter 0 de downtime. Embora os dados estatísticos apontam para um número de 9 de disponibilidade, o meu objetivo é sempre adiar essa minha indisponibilidade. Eu tenho que ter um foco muito importante no investimento de pessoas e processos, né? Sem isso, eu não consigo aumentar a minha disponibilidade. A gente já viu que as pessoas conseguem, mesmo em ambientes desenhados para alta disponibilidade, causar falhas, né? Outra coisa, a menor redundância hoje é uma coisa muito buscada. Tem uma tendência de diminuir a quantidade de redundância de equipamento, porque isso é muito ineficiente do ponto de vista energético. Então eu preciso investir realmente nas pessoas. Outra coisa que a gente tem observado é que as empresas que são líderes globais, e a gente trabalha com algumas delas, são as que estão buscando foco dentro da operação e manutenção e dos processos de maturidade de facilities. Outra coisa muito importante, a regulamentação do mercado. Hoje, cada vez mais, as certificações se focam em cima dos processos de operação e manutenção e muito menos em desenho. Desenho hoje já é uma coisa bastante dominada nas organizações. E a eficiência financeira e confiabilidade, né? Hoje o que diferencia um ambiente de missão crítica de outro, principalmente num provedor de serviço, é quão disponível ele consegue afirmar que aquele ambiente dele é, né? Então isso hoje é uma coisa que tem um retorno bastante importante. Então a gente vê cada vez mais um número de empresas líderes fazendo um trabalho com foco muito grande em cima dos processos de operação e de manutenção. Bem, gente, eu sei que o tema é amplo, mas a ideia aqui é trazer para vocês um pouquinho esse enfoque do que está diferenciando hoje os data centers líderes e o que diferencia hoje empresas que vendem disponibilidade para o mercado. Eu não sei se nós temos tempo para alguma pergunta. Temos 5 minutos? 2 minutinhos? Alguém gostaria de fazer alguma observação ou alguma pergunta sobre o que a gente falou agora? Bem, muito bem. Eu tenho alguns colegas aqui, podem me procurar, tem alguns colegas aqui no canto que ajudaram a distribuir um material. Essa é uma atividade que a gente tem desenvolvido nos últimos 4 anos em algumas empresas líderes do segmento. Se vocês tiverem alguma curiosidade ou quiserem conversar comigo ou com algum dos colegas, nós vamos estar aqui no evento ao longo desses 2 dias. Muito obrigado, pessoal.